Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui um exercício bacana, segunda fase aqui 2020, o F04. Um exercício bem complicadinho. Ele mistura aí um pouco do conceito de eletricidade com o lançamento oblíquo ali da cinemática, tá certo? E mais algumas formulinhas aí da dinâmica que a gente vai ter que usar. É um exercício conceitual, mas que tem uma parte de cálculo bem considerada aí, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos ver o que, que eles pedem, hein? Exercício bem bacana, vamos à resolução. Muito bem, então ele fala assim: em um ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude que, tá certo? Muito bem. E sinais contrários, só que uma é Q positivo, né? Vou até colocar aqui para você ver, ó. Aqui, ó, uma é Q positivo, tá? E a outra é Q negativo. Sempre partindo, né, pessoal, o campo elétrico da positiva para a negativa. Ó, o campo elétrico aqui, nenhuma novidade aí para nós, tá? Muito bem. Ele fala que é da mesma magnitude, então a carga é de mesma intensidade, né? Muito bem. Produzindo então na região entre as placas um campo elétrico que pode ser considerado uniforme, com um módulo de 10 a sexta volts por metro. Então nós temos aqui já o campo elétrico, tá? Uma partícula carregada negativamente, lá vem ela, pessoal, com uma carga de 10 a menos 9 coulomb, é lançada com velocidade de módulo de 100 metros por segundo ao longo da linha que passa exatamente no meio, né, no centro da região entre as placas. Então aqui, ó, turminha, eles jogaram aqui uma partícula, tá? A carga dela aqui é de 1 nanocoulomb, né? 10 a menos 9 coulomb, tá certo? E ela fora lançada, então, bem no meio entre aqui as placas. Então, é como se tivesse aqui um D sub 2 e aqui um D sub 2, ela veio bem no meio dela, né? Muito bem. A velocidade também ele deu, tá? Ela fora lançada com uma velocidade de 100 metros por segundo. E ele também dá, pessoal, a distância, tá? Ele fala a distância D das placas aqui, ó. Essa distância D é de 1 milímetro, ou seja, 10 elevado a menos 3 metros. Lembrando que 1 metro tem 1000 milímetros, né? Tá certo? Muito bem. Despreze os efeitos gravitacionais. Muito bem. A. Então vamos lá que ele vai querer o A aqui. Vou ter que apagar essa distância aqui, que é onde eu coloquei a resposta do A, né? Vamos lá. Então, ele quer o seguinte no A: a ponte entre as trajetórias 1 e 2. Então, ó, pessoal, temos duas opções aqui, né? Eu teria uma trajetória 1 para cima aqui de vermelho, e em verde aqui embaixo, ó, eu teria uma trajetória 2, tá? Então, a ponte entre as trajetórias 1 e 2 mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas, né? Muito bem, vocês lembram, pessoal, que a placa ela é o quê? A carga, perdão, ela é negativa, né? Tá? Ela é negativa aqui. Se a carga é negativa, pessoal, ela tende a subir para positiva. Os opostos se atraem aqui, né? Tudo bem? Então, ó, dado que a partícula lançada está carregada negativamente, a força elétrica sobre ela estará no sentido oposto ao campo elétrico, tá certo? Ou seja, a trajetória 1, então, seria a que mais descreve o movimento, tá? Sim, a negativa tende a se aproximar aqui da carga positiva. Então, o item A foi bem tranquilo. Vamos ao item B. Bom, item B. Sabendo que a massa da partícula é de 10 microgramas, bem pequenininha, determine a que distância horizontal x a partícula atingirá uma de suas placas, supondo que elas sejam suficientemente longas, né? Então, pessoal, nós temos aí que calcular esta distância d aqui, ó, tá? Bom, essa distância d, Todai, eu posso tirar ela no movimento horizontal como um movimento retilíneo uniforme? Sim, eu posso tirá-la por Deus vê tudo. Só que tem um problema, turma, qual que é? Eu não tenho tempo, eu tenho a velocidade que ele deu, né, de 100 metros por segundo, mas eu não tenho o tempo. Puxa vida, então o que eu vou fazer? Como no lançamento oblíquo, se a gente não tem o tempo, pessoal, na horizontal, a gente vai tirar pela vertical, tá? Vou tirar pelo sorvetão, então a gente tira o tempo. Só que tem mais um probleminha, turma. Para eu usar o sorvetão para eu tirar o tempo, eu não tenho a aceleração, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que verificar é a aceleração, claro, no eixo Y, porque no eixo X não tem aceleração, né?
Então, primeira coisa é considerar a aceleração ali. E para isso, eu vou abrir mão do quê, pessoal? Vamos lá. Então, vamos pensar primeiro em y, tá? Em y, desprezando os efeitos da gravidade que ele fala no exercício, né? Eu vou ter que a única força que eu tenho aí, né, a força resultante igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton aí, né? Então, o que nós temos aí, pessoal? Quem faz o papel da força que acelera a partícula é a força elétrica, eletrostática, tá? Essa força eletrostática, então, é igual ao produto da massa pela aceleração em y, porque em x não tem aceleração, né? Muito bem. Então, isolando o AY, pessoal, o AY ele vai ficar a força elétrica dividido pela massa. E quem é a força elétrica, gente? Força elétrica, força eletrostática, né? Ela é o produto Q vezes Z, tá? Então lembra disso aqui, né? Não pode esquecer, ó. Força eletrostática, né, pessoal? Ele é o produto da carga pelo campo elétrico, tá bom? Então a carga ele deu, lembra que era de 1 microcoulomb, 10 a menos 9 coulomb, né? E o campo elétrico ele também deu, 10 elevado a sexta aqui, tá? Muito bem. Dividido pela massa, né, turma? Bom, a massa, então, ele fala que é de 10 microgramas. Meu Deus do céu. Então, é 10 vezes 10 a menos 6, Todai. Por que você colocou menos 9? Porque está em grama, tem que passar em quilo. Então, acaba ficando 10 vezes 10 a menos 9. Isso é bom, porque o 10 a menos 9 e o 10 a menos 9 desaparecem. A gente vai ficar, então, com 10 a quinta aqui, né, pessoal? Tá? Nossa aceleração ficou fácil de determinar. Agora que eu tenho aceleração, eu vou lá para o solvetão, tá? Que é o S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT ao quadrado. Vou até colocar ele aqui para você. Porém, pessoal, cuidado, esse solvetão é em Y, tá? Não é em X ainda, né? Por que eu preciso dele, Todai? Para determinar o tempo, galerinha. Se você não entrar com essa fórmula, você não descobre o tempo, tá? Então vamos lá, vamos substituir devagarinho. Primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção é que essa distância entre as duas placas aqui, a distância D, ela era de quanto? De 1 milímetro, né? 1 milímetro para nós não interessa, é 10 elevado a menos 3 o quê? Metros. Mas como a carga está exatamente no meio dela, pessoal, então nós vamos dividir ela por 2, tá? Então, ó, a distância, o delta SY, a distância que ele percorre aqui, ó, né, essa distância aqui em Y, ela vai ser 10 a menos 3 dividido por 2. Ela parte do repouso, então a velocidade inicial dela é zero, tá? Então aqui a gente já pode zerar esse termo aqui. 1 meio de AY. Olha, lembra que eu falei que a gente ia precisar da aceleração? Aceleração 10 a quinta t ao quadrado, tá bom? Maravilha, né? Isolando aqui fácil, né, pessoal? O 2 pode cortar com o 2. O 10 a quinta vai para baixo. Sobe, fica 10 a menos 8. Tira a raiz, 10 a menos 4, tá? Maravilha, pessoal. Então agora que eu tenho tempo, tá? No lançamento oblíquo, você lembra, pessoal, o tempo no eixo Y é igual ao tempo no eixo X, tá? O tempo que ela vai se deslocando aqui, ó, para ela cair aqui, é o mesmo tempo, né, pessoal? Tanto que ela vai percorrer ele na vertical quanto na horizontal. Lembra que o tempo é igual. Agora eu posso matar com Deus vê tudo na jogada, né? Que é em X, tá? O deslocamento horizontal. Então, o deslocamento horizontal, Deus vê tudo aqui, ó, dvt, né? E eu vou ter aqui então o seguinte, pessoal, que essa distância ela vai ser a velocidade de 100 metros por segundo que ele deu no enunciado, vezes o tempo que ele então demorou para encontrar a placa lá em cima, né? 10 a menos 4. 10 a menos 4 com 10 ao quadrado, pegou 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 metros, você podia ainda escrever 1 centímetro, tá? Então ela vai deslocar aqui, ó, esse trecho aqui, ela vai deslocar 1 centímetro até que ela encoste na placa lá em cima, né? Bacana, o item B. Então, ele tem que fazer ao contrário o exercício. Você tem que partir, pessoal, do que? Você vai partir do Deus vê tudo aqui embaixo. Você vai verificar que você não tem o tempo. Aí você vai ter que fazer o sorvetão. Quando for fazer o sorvetão, você vai verificar que não tem aceleração. Aí você parte por Newton para achar a aceleração com a massa através da força resultante, que é a força eletrostática, que é igual ao produto carga campo elétrico. Então ele passa a ser um exercício um pouco trabalhoso, um pouquinho chato de fazer aí no item B, tá? Vamos lá, vamos para o item C. O item C é o seguinte, pessoal. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas, perpendicularmente ao plano da página, né, 90 graus,
para que essa partícula, ao invés de seguir uma trajetória curva, ela permaneça movendo-se na mesma direção e no mesmo sentido do que ela fora lançada. Quer dizer, eu precisaria descobrir aqui, turma, um campo que anulasse, né, esse desvio. Bom, o que nós vamos fazer? Para a partícula seguir sem desvio, galera, a força magnética sobre ela, ela tem que anular a força elétrica, tá certo? Foi o que eu falei para vocês ainda há pouco. E como é que uma anula a outra? Quando elas se igualam, né, turma? Tá bom? Em sentidos opostos, é claro. Então a força magnética vai ter que se igualar à força eletrostática. Então vamos lá, vamos separar. Quem é força magnética, turma? Força magnética é o QVB ou BQV, tanto faz aqui. A ordem dos fatores vão altera o produto, né? Toda ela é perpendicular, por isso que você não colocou o seno θ, né? Ela é perpendicular, não precisa colocar o seno θ. Então fica quando ela é máxima, né? QVB. E a força elétrica é Q vezes E. A força eletrostática é a carga vezes o campo elétrico, tá bom? Então a gente já pode cortar aqui, né, pessoal, a carga perdão, a carga Q, e nós vamos ficar então que o campo magnético ele vai ser igual ao campo elétrico dividido por V. Nenhuma novidade aqui também, é uma fórmula que a gente acaba usando às vezes em exercícios, né, pessoal? A relação entre o campo magnético e o elétrico, numa placa perpendicular é sempre essa, né? O campo magnético é o elétrico dividido pela velocidade. Bom, lembra que ele deu o campo elétrico 10 a sexta, a gente já tinha ele, né? E a velocidade 100 metros por segundo ele deu também. Então 10 a sexta dividido por 10 ao quadrado vai dar 10 a 4 Tesla, né? Muito bem, mas isso não resolve ainda todo o exercício. Por quê? Porque olha lá, pessoal, quais seriam um sentido e o módulo de um eventual campo magnético, tá? Então vamos lá, nós vamos ter que usar um pouquinho aqui agora da regra da mão esquerda para o campo magnético, tá? Lembrando que ele deve estar na direção perpendicular à página com sentido entrando nela, né, pessoal? Então, por isso que eu coloquei aqui o xizinho, porque o xizinho é como se estivesse entrando, né? Então, regrinha da mão esquerda, né? Ele entrando força magnética para baixo, pessoal. Então, para onde ficaria o nosso vetor velocidade aqui, né? Ele vai ficar aqui para a direita, tá bom? Então, olha lá, pessoal, lembra que o indicador, né, da regrinha da mão esquerda, o indicador é o campo, ele está entrando no plano da folha. Por que a força magnética toda ela tem que estar para baixo, né? Ela tem que estar para baixo, turma, porque ela tem que anular a força elétrica que vai estar para cima, lembra? Então ela tem que estar para baixo. Uma vez que eu tenho então o campo magnético entrando no plano da folha, a força magnética para baixo, eu descubro então o V. Mas toda o V está dando para a direita, ou para a esquerda, não para a direita, pela regra da mão esquerda. Então, galera, mas lembra que a carga é negativa? Quando a carga é negativa, você tem que inverter o sentido da velocidade dela, tá? Então ela tem que estar para a direita, tá bom? Era mais uma pegadinha no final aí. Exercício um pouco trabalhoso, pessoal, né? Bem conceitual também. Contas não são tão pesadas, mas ele é bem conceitual e envolve muitos conteúdos, né? Desde a cinemática lá, a parte de lançamento oblíquo, passando aí pela fórmulas de Biot-Savart, né, pessoal, QVB, a fórmula da força do campo elétrico novamente, e também regra da mão esquerda aí, pessoal, e com carga negativa, que é a parte mais chata aí, tá? Espero que você tenha conseguido entender aí. Qualquer dúvida, deixa no seu comentário.